Quando falamos sobre o varejo, estamos falando sobre produtos acabados, produtos de revenda. Você vai comprar um produto e vai revendê-lo da mesma forma, não vai fazer nenhum tipo de processamento, não vai incluir mais nada. Geralmente isso acontece nos grandes atacadistas, a gente vê aí supermercados que vendem os produtos nas gôndolas, vemos redes em shoppings, em lojas. O comprador, ele não cuida de cada uma das lojas, ele vai cuidar sobre a centralização das compras que vai atender a todas essas lojas. Então, o comprador é responsável pelo produto acabado, ele vai trabalhar na revenda. E qual é a grande diferença do comprador que atende para o varejo? O comprador do varejo, ele trabalha na diferença do preço da venda com o preço da compra. Então, o exemplo que a gente está falando aqui, né, vamos dizer que ele trabalha para uma grande rede de bicicletas. Ele vende as bicicletas, mas ele vai comprar de fabricantes. Então, esse preço que ele compra a bicicleta é de R$200 e ele vai vender a bicicleta por R$400. Então, essa margem, que ele coloca uma margem vezes 2, essa margem que ele vai estar sendo responsabilizado. Ele não precisa negociar muito o preço da compra, mas ele precisa acompanhar pelo preço que está sendo vendido. Essa diferença é o que dá o resultado para o comprador. Então, ele sabe que se ele comprar por 200 e vender por 400, tiver essa margem de vezes 2, de R$200 aqui, ele vai vender 1.000 bicicletas por mês, e isso está acontecendo, e ele está feliz da vida. Então, vamos colocar uma situação de mercado. Atualmente, as 1.000 bicicletas são vendidas por mês. Aí, aquele comprador que comprava na fábrica de bicicletas e comprava o pneu, lembra que ele negociava e, de repente, houve um reajuste muito pesado no item que ele comprava. Ele acabou não prestando muito atenção e deixou o preço subir e aceitou uma proposta do fornecedor. Esse reajuste no pneu fez com que o preço da bicicleta fosse majorado. Ele era R$200, e aí, com aquele aumento do pneu, a indústria falou, não consigo mais suportar. E ele colocou um novo preço de 245. Então, esse comprador do varejo está recebendo aquela bicicleta, e ele fala, nossa, foi para 245? E aí, que conta que ele vai fazer? Ele tem que revisar o preço que ele vai colocar na prateleira, na gôndola, e aí era 400, ele vai ter que subir para R$500 a bicicleta. Nessa hora, ele fala, para minha margem ficar ok outra vez, eu preciso imediatamente revisar os meus volumes. Eu comprava 1.000, nesse preço de 500, eu não tenho volume para isso. Não consigo ter demanda para R$500. Então, imediatamente ele pega e revisa aquele volume de 1.000, ele cai para 600 bicicletas mês e já informa essa indústria que é o fornecedor. Ele fala, a partir de agora, tudo bem, eu aceito esse preço, mas 1.000 bicicletas esquece. E aí lembra que o comprador ficava negociando com o fornecedor 1.000 peças a cada 15 dias para realizar as entregas. Essa notícia chega para o comprador e ele vai ter que falar, fornecedor, aqueles 1.000 lá não é mais 1.000, agora é 600. E aí, geralmente, se põe a culpa lá no planejamento da demanda. Fala, aqueles caras lá, eles preveem umas coisas, mas nunca fecha, o número sempre muda. Fornecedor, agora eu vou ter que reduzir a sua produção. Então, a gente tem que entender, o mundo sempre gira, vai às vezes a favor, às vezes contra. Uma negociação mal resolvida vai acabar revertendo no processo para nós mesmos. Indústria e varejo vão andar sempre juntos. A indústria, muitas vezes, ou geralmente, ela precisa do varejo para vender seus produtos. Então, há uma continuidade. Esse comprador, quando ele revisa esse volume para 600, imediatamente ele vai chamar outra marca para suprir aquele volume de 400. Ele precisa vender as 1.000 peças, porque a meta da empresa, a meta dessa loja, dessa rede de vendas, é atender as 1.000 peças. Só que ele não conseguiu atender com esse fornecedor. Ele corre para suprir aquele volume. Ele precisa ter as prateleiras, as gôndolas sempre cheias, porque senão a loja dele também não vende nada. Além da negociação dos preços, o comprador, que vai receber todos os componentes, todos os itens, né, dentro do seu CD, na sua unidade comercial, ele também é responsável pela distribuição dos custos logísticos. Essas negociações dos fretes, dos transportes, é do comprador. Ele recebe tudo centralizado de todos os fornecedores, geralmente ele tem alguns CDs, onde ele recebe as mercadorias, trabalha a distribuição para as suas lojas,
E, ao mesmo tempo, ele trabalha também o envio das lojas para os CDs. Também o transporte, muitas vezes, para clientes que compram pelo e-commerce. Então, os custos logísticos, toda a negociação dos transportes é também realizada por esse comprador. Ele otimiza as vendas, tanto da compra quanto das vendas. E aí ele vai otimizando os serviços, né? Quem compra online acaba querendo, vou comprar a bicicleta online, vou receber aqui na minha casa. Muitas vezes esse mesmo transportador está entregando a mercadoria de um estado para o outro e já está buscando mercadoria do fornecedor para o CD. Então perceberam, o comprador do varejo, ele é um pouco diferente do que é o comprador da indústria. Ele trabalha na margem de contribuição, na gestão dos estoques e administra principalmente a distribuição, os custos logísticos dessa operação. Vamos falar sobre as compras de serviços. Gostou do varejo? Gostou? Achou legal? Isso é o que se faz de compras no varejo. Percebe, né? O comprador no varejo, nas lojas, nos atacadistas, ele é o comprador e, ao mesmo tempo, vendedor. Ele é responsável pela entrada, ele é responsável pelo material na gôndola, mas, ao mesmo tempo, ele também é pelo giro do estoque. Esse é o principal indicador. Quando a gente diz que ele não precisa negociar tanto, significa o quê? Se ele vai comprar por 10 e sabe que vai vender por 20 e está vendendo super bem, ele prefere o material em casa do que ficar negociando 10 dias e atrasar a entrega dos materiais. Então, se a margem está acima do que ele espera, ele toca o pau, ele vai colocando o material em casa e vai abastecer. Quando ele vê que a margem ficou apertada, aí que ele abre a negociação. O indicador principal do comprador do varejo é a margem. Não é só o custo da matéria-prima, como é o comprador da indústria. Perceberam essa diferença? Então, o comprador do varejo ataca nas duas pontas. Ele é responsável pelo giro do estoque e pela compra. Gostou? É isso aí. Mais legal? Quer saber se vai ter que trabalhar em shopping? Não gosta de trabalhar no shopping? Vamos ver a parte de serviços?